Tá. Então, assim, essa é uma atividade do GEPOLIS, né, do Grupo de Estudos de Políticas, Lutas Sociais e Ideologia. É parte também do cronograma, né, da nossa pesquisa. Eu estou com um projeto de pesquisa em que a gente discute o populismo enquanto categoria, né, e usos dessa categoria. E nós temos aqui alguns alunos de iniciação científica. Essa atividade, né, ela tem como objetivo para que a gente aprofunde cada vez mais, né, essa discussão sobre o uso da categoria populismo, né, qual é o processo, né, qual é o conceito e o processo da utilização dessa categoria. E aí nós estamos aqui como convidados, né, o professor Jair Pinheiro, da Unesp de Brasília, que gentilmente, né, aceitou o convite, né, de contribuir com a gente nessa discussão. E nós vamos ter como mediadora a aluna, né, de Ciências Sociais, Laura Silva, que ela que vai fazer, né, o processo da coordenação do evento, do nosso seminário aqui. Nós temos, já a gente está pensando em encerrar a coisa até umas 11, não sei se tem disponibilidade, 11, 11h30, né, para que a gente vá no máximo até esse horário, tá certo? Então, agora eu passo a palavra para a Laura, né, fazer a apresentação do professor Jair e assumir a função aí de coordenadora. Bom dia, gente. Como a professora disse, meu nome é Laura, eu sou aluna do 3º período de Ciências Sociais na UFMA, e hoje eu vou estar como mediadora do seminário, que, como a maioria já sabe, né, o tema é populismo, um conceito controverso, e o professor que a gente convidou foi o professor Jair Pinheiro, que é o professor que é efetivo da Universidade Estadual Paulista, no campus Marília. Possui doutorado em Ciências Sociais, com ênfase nas suas 2 últimas obras, que são Populismo e Autonomia Relativa do Estado, e Estrutura e Autonomia Relativa, conceitos complementares. Eu vou explicar como vai acontecer a dinâmica desse seminário. O professor Jair vai dar uma exposição de uma média de 40 minutos, e logo após isso nós vamos liberar para os presentes fazerem intervenções ou questões. Eles vão ter uma média de 1 minuto para fazer perguntas, e o professor vai ter o tempo necessário para respondê-las. Para manter a organização da sala, eu peço que quem quiser fazer questões, intervenções, coloque o nome no chat, que a gente vai estar anotando de acordo com a ordem, e ao final vocês vão poder fazer as perguntas. Professor Jair, bom dia, obrigada pela presença. Se o senhor puder começar a sua exposição. Bom dia, Laura. Bom dia, Guilhermo. Faz tempo que não nos vemos, né? Bom, para começar, eu devo dizer que é um prazer participar desse evento com a Ilse, com quem temos um longo debate, uma longa interlocução, e contribuir com o debate e, sobretudo, com uma reflexão que eu venho fazendo, paralela a outras reflexões. Então, é um prazer poder contribuir com vocês. Espero poder, digamos, trazer algo útil à pesquisa que vocês estão realizando. Eu creio que não vou usar os 40 minutos que a Laura me concedeu, porque, como a Ilse me disse que o convite foi motivado, sobretudo, pela leitura do artigo publicado na Revista de Políticas Públicas, né, Autonomia Política do Estado e Populismo, então, eu optei por fazer uma exposição mais ou menos breve, mas em que eu avanço alguns aspectos que não estão naquele artigo, mas a partir dele.
sobretudo porque aquele artigo traz um pouco de história do conceito, e a minha, então, ideia agora não é falar da história do conceito, mas é pegar mais o conceito propriamente dito e discutir o conceito, né? Porque, na verdade, o populismo é um desses conceitos incômodos da ciência política. Muitos autores apresentam diferentes definições e outros nem consideram conceito. Seria algo como um xingamento. Populista é o outro. Assim, se se adota o conceito, é preciso escolher uma das definições em circulação e justificar a escolha. Então, descarta-se o uso do termo porque não é conceito ou não se designa um objeto preciso no interior de uma teoria. Gostaria de sugerir, então, um caminho que, embora partindo da escolha de uma das definições, pela justificativa, acaba por constituir um terceiro caminho. Para isso, parto da premissa de que todas as definições de populismo em circulação têm como núcleo comum a polarização entre personalização da política e institucionalização da política. No entanto, tais definições têm servido à sustentação de análises que talvez, sem que seus autores se deem conta, deixem entrever que a relação entre esses dois polos não é de exclusão mútua, como parece ter se tornado uma espécie de senso comum entre os autores que o adotam. Ao contrário, como uma espécie de efeito não previsto, creio que nem desejado, as análises que se apoiam no conceito de populismo para criticar certo tipo de liderança política, considerada personalista, acabam por indicar uma relação de atração e repulsão mútua entre personalização e institucionalização. Atração e repulsão que derivam da forma institucional da democracia participativa, como desenvolvo mais adiante. Antes, porém, um breve apanhado sobre a origem e o debate sobre o conceito. Vale dizer que há 3 tipos de populismo na literatura, né? O russo, do final do século XIX, se apoiava na reivindicada tradição eslava para a mobilização popular contra o czarismo. O estadunidense, também do século XIX, dos produtores agrários que reivindicavam o máximo de democracia em oposição ao domínio do grande capital representado por Wall Street. E o terceiro, o latino-americano, com figuras emblemáticas como Perón na Argentina, Vargas no Brasil e Cárdenas no México. Este último tipo, o latino-americano, é o que tem servido de base a um debate teórico que há muito atravessou o oceano. Debate que tem origem na Argentina, com as obras de Gino Germani e Guido di Tella. Grosso modo, o eixo analítico de Gino Germani e Guido di Tella são 2 variantes da teoria da modernização. Ou seja, o populismo seria uma resposta no nível político da defasagem entre o moderno e o arcaico na América Latina, uma vez que aqui não havia se desenvolvido as condições para a implantação de uma democracia representativa formalmente institucionalizada. O debate sobre o populismo foi se autonomizando em relação a essa abordagem inicial, até concentrar-se em modelos institucionais, sob o influxo da ciência política estadunidense. Talvez o mais importante representante desta vertente institucionalista tenha sido também o argentino Guillermo O'Donnell, cujo artigo intitulado Democracia Delegativa tornou-se um clássico no debate sobre o tema. A tese central do artigo é a de que há uma oposição entre a democracia institucionalizada, em que o governo é exercido conforme regras institucionais estabelecidas e fonte de legitimação dos atos de governo, e a democracia delegativa, em que regras institucionais frouxas ou corrompidas permitem a eleição de líderes carismáticos que interpretam sua vitória eleitoral como uma delegação dos poderes da República pelo povo ao líder, para que este possa governar conforme sua vontade. Há 2 obras mais recentes que atualizam esta dicotomia personalização e institucionalização da política. Uma obra do Steven Levitsky, né? Aqui
Essa obra não tem, que eu tenho conhecimento, não tem tradução para o português, né? O título, né, principal é competitivo, autoritarismo competitivo, e uma obra de um alemão, embora aqui em francês, porque eu não leio alemão, né? É uma obra do Jan Werner Müller, o que é populismo, né? Definição, definido a ameaça. Os títulos dessas obras já são sugestivos, né? Os títulos para Levitsky, o autoritarismo, ou que dá no mesmo, o populismo, teria assumido uma forma competitiva, segundo a qual esses regimes manteriam as instituições da competição política típica da democracia representativa, vale dizer, da poliarquia, já que a referência clara é a obra Poliarquia do Robert Dahl, em que a noção de competição, liberdade de competição pelo voto é decisiva para caracterizar a democracia. E já que entretanto, tais instituições seriam mantidas sob controle de tal modo que a oposição pode participar da competição política, mas sem chance de ganhar. Claro que a Venezuela é o exemplo preferido dos autores. O título da obra de Miller também é sugestivo. Trata-se de definir a ameaça e, claro, prevenir-se contra ela. A especificidade de Miller está em oferecer um conceito de líder populista que pode ser identificado independentemente do conceito, independentemente do contexto e do arranjo institucional. Diz o Miller o seguinte, né? Minha tese consiste em avançar que a crítica das elites é um critério de definição do populismo necessário, mas insuficiente. Para dizer de outro modo, né, uma atitude anti-establishment não basta, né, para definir corretamente o populismo. A reivindicação fundamental de todos os populistas consiste em afirmar constantemente isto, mais ou menos. Nós somos, aspas, né, do autor, nós somos, e somente nós, representamos o povo verdadeiro. Já sublinhei, né, diz ele, que temos aí uma declaração do tipo moral e não empírica. Trata-se, portanto, né, de um ponto sobre o qual voltarei. O que caracteriza, então, o líder populista é essa reivindicação moral de ser o verdadeiro representante do povo. Enfim, para Miller, o que está em perigo, portanto, sob a ameaça em face do líder populista, é a própria ideia de representação, uma vez que não é possível sustentar a referência a uma vontade popular a priori, como pretende o líder populista. Porque somente procedimento, em primeiro lugar, procedimento eleitoral, como mostra também a política, a fim de justificar, como mostra Miller, está em condições suficientes de demonstração indiscutível de uma vontade política, a fim de justificar decisões referentes a uma coletividade política em seu conjunto. Ou seja, aqui, então, a ideia de democracia procedimental é central, uma vez que a aferição de vontade só é possível a partir de procedimentos estabelecidos, institucionalizados, e entre esses procedimentos, né, o primeiro e principal, é o procedimento eleitoral. É o único que pode fornecer a referência de uma vontade política relativamente a uma comunidade política em seu conjunto. Então, até aqui eu procurei demonstrar que a dicotomia personalização política e institucionalização política é comum às diferentes definições das análises que adotam o conceito de populismo. Entre as críticas que o conceito recebeu, merece mencionar a de Jorge Ferreira, segundo a qual, por um lado, há muitas definições em circulação, sem um chão comum, né? E quase todas elas se baseiam na concepção de algum tipo de manipulação das massas.
ideia que o autor refuta. Por outro lado, como consequência dessa diversidade e de concepções sem uma referência segura, populismo é o outro, ou seja, um xingamento para designar o outro de quem se discorda, e não um conceito científico. Uma outra crítica no campo do marxismo, essa outra no campo do marxismo, né, que Jorge Ferreira não no campo do marxismo, segundo essa crítica, justamente por nascer no campo do liberalismo e reivindicar como alternativa a democracia formalmente institucionalizada, esse conceito de populismo teria como consequência a ocultação da luta de classes. A meu ver, a alternativa reivindicada não é motivo suficiente para descartar o conceito de populismo, que pode ser muito útil à análise marxista de classe, desde que se retenha na análise o papel que as ditas políticas públicas, e notem que não disse líder populista, o papel das ditas políticas públicas na incorporação subordinada das classes populares à esfera da política institucional. A análise desse papel exige deslocar-se do terreno plano tomado como referência pelas análises que adotam o conceito, segundo aquela dicotomia já mencionada, para o terreno da estrutura de classes numa formação social capitalista e o papel de coesão social que desempenha o Estado. Ou dizendo de modo mais claro, as análises que adotam o conceito de populismo, tendo como núcleo a dicotomia personalização da política, institucionalização da política, pensam a política como uma atividade em terreno plano de agentes igualitários, né, num terreno competitivo, numa relação competitiva. O que estou propondo, então, é deslocar a análise do populismo desse terreno plano para o terreno da luta, né, da estrutura de classes, numa formação social capitalista, onde, né, uma formação social capitalista, onde o político é caracterizado por um Estado que desempenha a função de coesão social, a função de ordem. A partir desse ponto, eu me apoio nas análises de Poulantzas, na obra Poder Político e Classes Sociais, e nas do professor Décio Sais, sobretudo na obra A República do Capital, um livro de 2001, em que o professor Décio Sais faz uma análise do que ele chamou de neopopulismo. Duas formulações teóricas têm especial relevância para a análise do populismo desse ponto de vista. O efeito de isolamento e a autonomia relativa do Estado. O efeito de isolamento designa o efeito da ideologia jurídica sobre os indivíduos agentes do processo produtivo, transformando-os em sujeitos políticos, sujeitos de direito, e, com isso, isolando-os das suas lutas econômicas, o que tem por consequência passar a ser uma luta, tem como consequência que a luta econômica passa a ser uma luta política mediada pelo direito, porque no Estado burguês, estou me referindo, né, tipo de Estado historicamente determinado, não há classes, apenas indivíduos, sujeitos de direito. A autonomia relativa do Estado, a outra formulação do Poulantzas, importante para essa análise, se refere à autonomia, e aqui é importante a ênfase no relativa, né, porque há um tipo de crítica ao Poulantzas que toma essa autonomia do Estado como uma autonomia absoluta, né, e considera toma o Estado como um sujeito. O Poulantzas é crítico dessa visão de Estado. Então, a autonomia relativa do Estado, ela tem uma dupla face, né? O Estado tem uma autonomia relativa em relação às classes dominantes e uma autonomia relativa em relação ao econômico. Essa autonomia relativa é condição necessária para o próprio desempenho da função principal do Estado de coesão social. Então, o Poulantzas estabelece uma distinção
importante no que se refere a essa autonomia relativa, e essa distinção é importante, inclusive, porque há no campo do marxismo uma crítica ao Poulantzas, e também uma crítica ao Poulantzas no que se refere à autonomia relativa do Estado, e uma crítica que há no campo do marxismo em relação ao conceito de populismo, que se refere que descarta, que opõe ao conceito de populismo o conceito de bonapartismo. E o que o Poulantzas faz é mostrar que, quando Marx, no 18 Brumário, trata do bonapartismo, na verdade, o que o Marx fez foi descobrir um dado, um elemento, uma característica estrutural do Estado burguês. Quer dizer, o Estado burguês tem esta característica de autonomia em relação às classes dominantes e em relação ao econômico. Ou seja, não é um fato conjuntural. Justamente por ser uma autonomia estrutural, característica estrutural do Estado burguês, é que o bonapartismo designa um fenômeno estrutural e não conjuntural. Então, a hipótese com a qual eu trabalho é que o populismo, ele, na verdade, são formas particulares assumidas pelo bonapartismo em conjunturas determinadas. E por essa razão é que não se pode opor o bonapartismo ao populismo, como se essa oposição permitisse descartar o conceito de populismo. Bom, a síntese do efeito de isolamento e da autonomia relativa do Estado é que a esfera política, numa formação social capitalista, se constitui como uma esfera composta por indivíduos agentes competindo pela inclusão dos seus interesses na agenda estatal, à semelhança do mercado. Não por acaso é comum as teorias políticas do mainstream introduzirem em suas análises vocábulos da teoria econômica. Isso encontramos tanto nos autores pluralistas quanto nas teorias das elites. E caso emblemático, né, na teoria da escolha racional, inclusive porque os autores da teoria da escolha racional assumem, né, abertamente o paralelo entre o econômico e o político, ou poderíamos dizer, um paralelo lógico, formal, entre o mercado econômico e o mercado político. Então, retomando o fio da meada, agora me apoiando nas contribuições do professor Décio Sais. O individualismo típico das formações sociais capitalistas produz um efeito ideológico que é a aparência de que as relações de intercâmbio são meras relações intersubjetivas, não relações determinadas pela divisão social do trabalho na esfera econômica e na esfera política, até porque os indivíduos são interpelados na esfera política, né, com vistas à obtenção de apoio. Então, essa relação intersubjetiva adquire a forma de propaganda de atributos pessoais do líder dirigido ao povo em geral, o povo-nação, unidade abstrata de indivíduos isolados. Né? Ou seja, o povo-nação é a forma, é a unidade dos indivíduos tomados isoladamente como sujeitos de direito. Esta é a representação da coletividade do Estado, do povo no Estado burguês. Então, nesse ponto, convém enfatizar que o conceito de populismo, nesta análise, enquanto personalização da política, deixa de designar um líder carismático ou autocrático em oposição a instituições formalmente estabelecidas e passa a designar o efeito dessas mesmas instituições. Ou seja, de uma estrutura jurídico-política caracterizada pelo efeito de isolamento e pela autonomia do Estado. Entretanto, essa personalização política não se sustenta no ar. Antes, ao contrário, para adquirir credibilidade é preciso articular
temas e ideologias caras ao povo a que se dirige, como o orgulho nacional, o combate à corrupção, à pobreza, ao subdesenvolvimento, etc. Enfim, o importante é que o líder político apareça como a personalização dos atributos que supostamente o qualificaria para enfrentar tais problemas, né? Trabalho que o marketing político realiza. Por isso, né, o populismo ou a personalização da política como uma projeção narcísica oferecida à identificação das massas, o que dá, né, à luz do exposto até aqui, torna-se sinônimo, adquire os contornos de uma agenda política conjuntural. Do ponto de vista da crítica, este contorno da agenda política, né, conjuntural explica também por que as análises que concebem o populismo como lideranças carismáticas e autocráticas abrigam sob o mesmo rótulo governos que implementam políticas de Estado muito distintas. Nessas duas obras que eu citei aqui, por exemplo, nós vamos encontrar políticos que se localizam no espectro ideológico, em posições do espectro ideológico muito diferente, vai desde Chaves, passando por Trump, Orbán na Hungria, enfim, justamente porque o que permite aos autores, né, colocar sob o mesmo guarda-chuva líderes políticos tão diferentes é justamente o fato de que o núcleo central com o qual eles trabalham é este, né? Essa dicotomia entre personalização da política e institucionalização da política. Então, para me encaminhar para o final da minha exposição, os governos considerados, né, como não populistas, pelas análises que adotam essa dicotomia, também não escapam à personalização da política. Para constatar isso, basta examinar as campanhas eleitorais que os levaram ao governo e que para se descobrir que a campanha é baseada nos atributos pessoais supostamente característicos desses candidatos. E isso basta, aliás, nós estamos numa conjuntura em que permite observar isso muito claramente, né? Basta ver as inserções dos partidos na televisão e os candidatos são apresentados como possuidores de atributos pessoais que os qualificariam para a presidência, que os qualificariam para o exercício do poder político. A diferença é que, geralmente, são governos em conjuntura de relativa estabilidade institucional, porque não enfrentam graves crises políticas, econômicas e sociais, ou mudanças de padrão de acumulação. Pois conjunturas com essas características, normalmente, têm a instabilidade institucional como um dos seus componentes. Ou seja, não é um líder carismático, autocrata, que desestabiliza as instituições. São estas que, já estabilizadas pela crise, abrem espaço para esse tipo de liderança. Mas também para outro tipo, que podemos chamar de popular, e eu incluiria aqui o Chaves, né, nessa categoria de liderança popular, podemos discutir depois por quê. Sem dúvida, né, esses autores são qualificados como populistas pelas análises que adotam como critério, como núcleo do conceito de populismo, a dicotomia que eu já mencionei várias vezes. O pressuposto aqui é que a forma institucional do Estado ela tem determinados limites que não que são desafiados, são postos à prova permanentemente pelo desenvolvimento da economia capitalista. E em dadas conjunturas de crise aguda, crise econômica, sobretudo, econômica e política,
ou então, como é um caso mais comum na periferia do capitalismo, em casos de mudança do padrão de acumulação, a forma institucional, as instituições existentes não dão conta de operar as mudanças políticas que estão em processo na sociedade. E, nesse momento, então, as próprias instituições políticas, a própria lógica de personalização que está interna, inerente pelo efeito de isolamento e pela autonomia relativa, se combina com a necessidade de mudança institucional para enfrentar o desafio da crise ou enfrentar o desafio da mudança de padrão de acumulação. E é por essa razão, então, que eu coloco nesses termos, né? Quer dizer, que não são líderes carismáticos, autocráticos, que desestabilizam as instituições, antes, ao contrário, são as instituições já desestabilizadas que abrem espaço né, para esse tipo de liderança. Com essa ressalva muito importante, que também nesse tipo de conjuntura abre-se também espaço para um outro tipo de liderança, não autocrática, mas uma liderança popular. Por fim, né, não se pode descartar, como parte do fenômeno do populismo, a produção de crises por meio das chamadas guerras híbridas, como justificativa para a ascensão de líderes autocráticos. Exemplos, para ficar nos exemplos próximos de nós, o golpe, né, de 16 do Brasil, de 2012 do Paraguai, de 2009 em Honduras. Esse é um fenômeno relativamente novo, e, claro, o próprio conceito de guerra híbrida é um conceito polêmico, controverso, não está bem estabelecido na literatura. Uns vão chamar de guerra total, de guerra de quarta geração. De qualquer modo, há um conjunto de medidas combinadas, coordenadas, que visam, que são aplicadas a governos, né, a estados, com vista à desestabilização desses governos para abrir espaço, e aqui no caso, veja, aqui no caso, e por isso eu coloquei desses termos, aqui no caso, a crise na qual emerge a liderança autocrática, ela é uma crise produzida para este fim. Isso que eu estou querendo dizer. A chamada guerra híbrida, ela é isto, ela é um conjunto de medidas heterogêneas, mas coordenadas, com vista a produzir uma crise que desestabiliza um governo e abre espaço para um governo autocrático, em geral um governo marionete, vamos dizer assim, dos países centrais, né? O Brasil não é o único exemplo, a Ucrânia também poderia, né, dar a Ucrânia como exemplo na Europa. Tentou-se fazer isso em outros países do leste europeu, mas não foi bem sucedido, né? A diferença fundamental desta forma de política populista está menos na presença de uma liderança autocrática e mais no fato de que a crise, nesse caso, não surgiu do movimento de desenvolvimento do capital em si, mas a partir de uma determinação externa que se localiza no campo da geopolítica. De qualquer modo, para sintetizar, enfim, é isso que eu queria colocar, quer dizer, as políticas populistas, né, elas são políticas realizadas por um Estado com vistas a incorporar de maneira subordinada as classes populares à política institucional, e isso se dá de maneiras diferentes conforme as conjunturas e os contextos históricos.
Então, o decisivo aqui, portanto, não é a característica do líder populista, né? O que é decisivo aqui é uma política de Estado que abre espaço para esse tipo de liderança, até porque seria contraditório imaginar que um líder individualmente desestabilizaria instituições estabelecidas. Então, e agora, para encerrar mesmo, o que eu estou chamando, portanto, de populismo é o efeito de personalização das próprias estruturas jurídico-políticas do Estado burguês, e não, né, não algo que o afeta a partir de fora. Enfim, em síntese, era essa a reflexão que eu tinha proposto para vocês. Espero ter contribuído. Estou aberto, né, para pergunta, debate, enfim. Oi, bom dia de novo, né? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta ao professor? Pode falar, professora. Assim, agradecer aí o Jair pela exposição, né? Nós estudamos o texto, e eu teria algumas questões aqui para perguntar, assim, primeiro, tu colocaste, inclusive, que há quer dizer, o uso do termo populismo, né, ele tem sido utilizado quase que indiscriminadamente, né, para líderes de esquerda, líderes de direita, né, e eu queria ver a tua posição. Tu já fizeste a exposição no sentido de que essa vamos dizer assim, banalização se deve também ao conceito adotado pelo populismo. Mas eu queria ver a tua opinião em relação a também se tem outras razões para isso, porque, por exemplo, quando a gente está estudando, inclusive, a própria extrema-direita, a literatura, né, alguns analistas, né, eles também utilizam, né, o termo populista para também lideranças de extrema direita, e sem fazer a distinção com lideranças de esquerda. Quer dizer, o fato de alguns governos de esquerda desempenhar ou fazer políticas que de alguma forma atendem a algumas demandas populares, já autoriza esses intelectuais a já identificar essas lideranças como populistas, né? E também no sentido de que aí eu queria que tu comentasse, tu não tocaste, eu não sei se fique à vontade para falar ou não, sobre Laclau, né, que da razão populista, porque ele vem trazer uma discussão já a partir de um estudo sobre a psicologia das massas. E aí a minha pergunta é, o que teria também o que tu poderia trazer para a gente no sentido de que o que atrairia essas massas a seguir uma liderança dita populista, né, e extremamente autoritária? Seriam essas duas questões. Laura, aí vê os outros. Eu acho que o senhor não prefere primeiro responder ela e depois a gente vai... Eu sugeri responder, depois a gente
Veja, Ilse, essa questão que você traz ela é muito importante, e eu não citei esses dois autores atuais, o Levitsky, que, aliás, está muito incensado na imprensa brasileira, e esse livro que eu citei não tem tradução, mas o livro que está fazendo um grande sucesso é Como as Democracias Morrem. E, sendo um pouco cáustico, Como as Democracias Morrem, para mim é um best-seller. É uma novela que tem dois protagonistas, o democrata e o autocrata. Eu diria que eles porque são dois autores, né, o Levitsky e o Ziblatt, eles pensam o que eles incluem nessa obra, né, Como as Democracias Morrem, além dessa dicotomia que eu já falei, são aquilo que eles consideram como barreiras, né, contra a autocracia. São as regras não formais, as regras não escritas, né? Então, essas barreiras, na medida que essas barreiras se dissolvem, ou que essas barreiras são ultrapassadas, o sistema abre espaço para o autocrata. Então, o que acontece? Porque eu privilegiei essa dicotomia? Essa dicotomia já está presente na origem do conceito em Ditela e Germani. A diferença é que esses autores colocam o populismo na sua origem no interior de uma teoria da modernização. Os autores contemporâneos se autonomizaram em relação a isso. Não se fala mais de modernização. A questão agora são as instituições. E aí, então, o Ian Werner Miller é bem claro nisso, quer dizer, o que está em questão, né, quando se foca o debate sobre o populismo nessa dicotomia, abstraindo teoria da modernização, imperialismo, como aparece no Ottaviani, manipulação das massas, o que sobra? O que sobra é a defesa das instituições de representação. Então, o que o populismo ameaça é a estabilidade das instituições representativas. Com isso, os autores podem fugir desta facilidade de taxar um governo de esquerda de populista, porque a ameaça às instituições representativas também vem da direita. Então, eles podem colocar no mesmo balaio o Viktor Orbán da Hungria e o Hugo Chávez na Venezuela. O que eles têm em comum? Absolutamente nada, a não ser a ameaça às instituições representativas. Claro, a ameaça às instituições representativas no sentido que os autores concebem a ameaça às instituições representativas, né? que é aí embora talvez por ser alemão, o Jan Müller não chega a citar, mas a referência é Dao, é a poliarquia, a ideia de um governo responsivo a todos os cidadãos, ou pelo menos tendencialmente a todos os cidadãos, né, com liberdade de disputa pelo voto, com liberdade de organização, de modo tal que o índice de democracia é a competição aberta pelo governo. Então, é esta competição aberta pelo governo que é ameaçada pelos líderes populistas, tanto à direita quanto à esquerda. Ou seja, no debate contemporâneo, esses autores, né, que eu acabei de citar, eles vamos dizer assim, eles se libertaram dessa mania, vamos dizer assim, de qualificar como populista apenas governos de esquerda, certo? Quando eu não quis aprofundar, digamos, essa questão, porque ela merece um trato um pouco mais desenvolvido, mais específico. E aí eu acho que, me referindo a Laclau, e aí eu acho que o Laclau opera de um modo que eu não concordo com... Eu também me aproprio do Lacan, mas eu acho que ele se apropria de um modo problemático. Quando eu falo, por exemplo, né, e aí no final da minha exposição eu coloco isso, né,
que o líder populista ele equivale, né, a essa a projeção narcísica oferecida às massas para identificação. Se trata disso, na verdade, né? A liderança, né? E aqui preciso entender o seguinte: a sua pergunta me leva a desenvolver algo que vai um pouco além dessa questão. Aqui preciso entender o seguinte: a ciência política não vai revogar a psicologia social, tá certo? A relação de líder e liderança é uma relação de projeção narcísica, sempre. Não importa se estamos falando de um líder de esquerda ou um líder de direita. Eu já fui questionado, por exemplo, agora, dessa conjuntura pela qual o Brasil passa, que os lulistas são tão fanáticos pelo Lula quanto os Minions pelo coisa ruim. Do ponto de vista da projeção narcísica, do afeto devotado ao líder, você pode dizer que é a mesma coisa. Mas isso é da psicologia social, da psicologia humana. Você não vai revogar isso, tá certo? Tratar isso de modo negativo é um caminho, meio caminho andado, para criar aquele tipo de visão elitista dos indivíduos racionais, né? Em oposição a uma massa ignorante, a uma massa disponível para manipulação. Não se trata disso. Então, a questão, por isso é que eu, né, dei ênfase, que é uma ideia que está no Décio Sais, eu apenas procurei desenvolvê-la mais segundo minha própria reflexão, que é a ideia de que o próprio modo de funcionar das instituições políticas liberais, ela leva à personalização da política, né? Então enquanto estivermos, creio eu, sob o Estado capitalista, mesmo um candidato, vamos dizer assim, um candidato de esquerda, ele não vai escapar de algum modo, fazer essa projeção narcísica. Agora, a questão é o projeto político que está por trás, os afetos, e aqui eu estou falando mesmo do ponto de vista psicanalítico, os afetos que são mobilizados para a mobilização. Quando eu digo os afetos são mobilizados para a mobilização, eu também preciso entender o seguinte, do ponto de vista da psicologia social, todo o processo mobilizatório, no sentido político, mobiliza afetos, né? A questão é que tipo de afeto determinado tipo de projeto e de liderança mobiliza. Não é que por isso, e foi um pouco a resposta que eu dei quando me questionaram que os lulistas, né, são tão, entre aspas, fanáticos pelo Lula, quanto os Minions pelo... Bom, mas uma coisa é um afeto destrutivo, Thanatos, quer dizer, é o afeto mobilizado por qualquer movimento fascista. Outra coisa é o afeto da empatia, da esperança, é o afeto da construção de algo, né? Então, se eu não atento para isso, eu corro o risco de nivelar, assim como os autores da análise do populismo nivelam todos os líderes, né, e coloca Chaves e Victor Orbán no mesmo, né? Eu corro o risco de, agora, pela via da psicologia, colocar os líderes no mesmo patamar. Se me permite uma historinha, em 2015, a última viagem que eu fiz à Venezuela, eu estava num centro de formação, né, seria algo parecido com o Senai, na cidade de Barquisimeto, capital do estado Lara, na Venezuela. O Chaves faz aniversário em julho, se eu não me engano, dia 27 de julho.
Então, eles fizeram, né, uma festa de aniversário do Chaves, com bolo e tudo, e cantaram parabéns para o Chaves. Um colega me chamou do lado, um colega amigo venezuelano, né, meio que se desculpando, né? Isso é normal, absolutamente natural. Toda revolução cria os seus mitos, os seus heróis. Isso não existe. Você imaginar uma revolução racional de intelectuais filósofos, isso não existe na história. Entendeu? A questão não é essa. A questão é de outra natureza. Enfim, essa é uma questão, quer dizer, isso que eu estou falando é apenas no sentido de, digamos, limpar o meio de campo, mas está muito longe de pretender esgotar, muito pelo contrário, essa é uma questão que merece mais atenção da ciência política. Enfim, não sei se respondi a sua questão, mas é o que eu posso dizer agora. Dando continuidade, a próxima pessoa que levantou a mão foi a Ana Paula. Pode fazer a pergunta, Ana Paula. Boa tarde. Então, no seu texto, Populismo e Autonomia Relativa do Estado, o professor fala sobre uma possível relação entre a teoria clássica do populismo com a teoria de Weber sobre os tipos puros de dominação, no caso, a dominação carismática. E aí, baseado nisso, eu queria entender melhor o que aproxima essas duas formulações, quais seriam os aspectos que elas possuem em comum, essas duas formulações. Então, obrigado pela pergunta, Ana Paula. Na verdade, o que eu coloco ali, eu e a Maria Angélica Paraíso, é um artigo em coautoria, o que nós colocamos ali, na verdade, não é uma aproximação, ou uma aproximação indevida, digamos assim, porque as análises sobre o populismo, dessa perspectiva que eu estou aqui criticando, elas trazem uma certa idealização da democracia representativa. Sobretudo na América Latina, ela supõe uma democracia institucionalizada que nunca existiu em lugar algum. Uma democracia regida tão só por instituições formais estabelecidas. Isso nunca existiu em lugar algum. E isso, na minha perspectiva, tem a ver com uma leitura equivocada do Weber. A gente cita aí nesse artigo, né, ciência e política como vocação, política como vocação, não ciência, mas política como vocação, e parlamento e governo numa Alemanha reordenada, mas poderíamos citar outros textos do Weber. A leitura equivocada de Weber consiste em imaginar que no Weber os três tipos de dominação legítima seriam excludentes, e não são excludentes. É que o método do Weber não ajuda muito a perceber o seguinte, isso fica muito claro, na minha opinião, no texto Parlamento e Governo numa Alemanha Reordenada, que é um texto escrito em 17, às vésperas do final da guerra. Ele já estava prevendo o fim da guerra e a destruição em que a Alemanha terminaria a guerra, e por isso, inclusive, numa Alemanha reordenada. E como reorganizar a Alemanha. E, então, nesse texto fica muito claro que o que ele busca, o que ele, Weber, busca, é uma síntese dos três tipos de dominação legítima. Ele busca um líder carismático, o Weber tem uma grande admiração pelos líderes carismáticos, e, segundo ele mesmo, só os líderes carismáticos dispõem de legitimidade para mudanças autoritárias. Ao mesmo tempo, e aí o grande modelo de líder carismático para ele é Bismarck, ao mesmo tempo, um líder que representa o espírito alemão, né? Portanto, a tradição, está presente a dominação tradicional, a dominação do eterno ontem, como ele diz, quer dizer, o mito de um povo, né? Mas que seja legitimado pelo ritual, né, procedimental da representação do parlamento. Então, os três tipos de dominação no Weber, eles constituem uma síntese, eles não são excludentes. A impressão que se dá das análises sobre o populismo é que, normalmente, os autores estão imaginando
uma democracia que é puramente dominação legal, sem a presença dos elementos que caracterizam a dominação carismática e a dominação tradicional. Então, foi esse tipo de paralelo que nós, né, eu e a Angélica, procuramos traçar. Mais alguma dúvida, Ana? Conseguiu esclarecer? Sim, ficou bem claro. Na verdade, a outra pergunta é de uma pessoa que não pôde estar presente, que seria para se aprofundar um pouco mais no populismo na Argentina, né, a questão do peronismo. Nós temos entre nós um argentino, então eu vou ser econômico. Veja, o populismo na Argentina, embora o Perón não seja exatamente o tipo de liderança do Vargas, mas do ponto de vista, digamos, estrutural, porque não são exatamente a mesma coisa. O Perón tinha um apoio popular desde o início, né? O Vargas se projeta na política como um ditador e ele constrói esse apelo popular no processo, né? Tanto que em 46 o Dutra é eleito com o apoio dele e depois ele volta em 50. Mas isso é um efeito de um longo governo, quer dizer, ele projeta. Já o Perón, não. O Perón é um líder de massa do Partido Justicialista, justamente porque o Perón tem, desde o primeiro momento, um, um, um apelo às camadas populares, no sentido de pensar o desenvolvimento, né, industrial argentino como uma economia que deve estar a serviço do povo argentino e não o povo argentino a serviço da economia. Tem uma frase do Perón, eu não estou reproduzindo literalmente, mas tem uma frase do Perón que é quase isso, literalmente, né? E se apoia, né, nisso para desenvolver um projeto desenvolvimentista. Não é por acaso que os autores têm como figuras emblemáticas do populismo nesse momento, na América Latina, o Perón na Argentina, o Vargas no Brasil e o Cárdenas no México. E não é por acaso que esses três países, naquele momento, são os países que mais se industrializam na América Latina, porque se trata de um projeto neodesenvolvimentista, um projeto de industrialização, que justamente por ser um projeto de industrialização, ele conflita com os interesses das oligarquias agrárias nos três países. Ele conflita com os interesses das oligarquias agrárias. E esses líderes, cada um a seu modo, no seu contexto nacional, apelam às massas urbanas, né, à classe trabalhadora, no sentido de garantir sustentação aos seus projetos de desenvolvimento nacional, ou de, enfim, industrialização. Então esse é digamos, o núcleo comum que esses governos têm. Eu não arriscaria, porque eu nunca fiz um estudo, eu não arriscaria além disso, porque eu nunca fiz um estudo mais aprofundado, embora eu tenha estado na Argentina em 2018, mas saí para pesquisar um fenômeno atual, contemporâneo. Então, eu não arriscaria uma reflexão mais profunda sobre a Argentina, porque precisaria de estudos mais aprofundados sobre a história argentina. Bom, seguindo a ordem de pergunta, agora seria a vez do Carlos Wellington.
Bom dia a todas as pessoas. Parabenizar o professor Jair pela brilhante exposição e dizer que a gente colocou no chat o texto, tá, gente? Quem quiser ter acesso, e lembrar que ele está disponível na Revista de Políticas Públicas, então é muito fácil ter acesso a esse material. Professor, algumas considerações que eu vou fazer, a professora Ailson já trouxe, né? Mas eu acho que seria interessante a gente retomar. Porque assim, a impressão que eu tenho é que existem quase que 3 debates acerca do populismo. E eu achei muito acertado trazer populismo, um conceito controverso, né? Porque a gente percebe que existe a discussão acerca da categoria política e teórica dentro da universidade, existe o uso da categoria pela militância, né? E também pela imprensa, né? Percebo que o populismo ele é apropriado de formas diferentes por esses 3 vieses de atuação, digamos assim. E eu sou parecerista da Revista de Políticas Públicas e também normalizo os textos. Então, eu percebo que é muito comum as pessoas caracterizarem, por exemplo, o governo do PT, alguns colocam como populista. Aí a gente vê o governo do Inominável também como sendo populista. O único que eu não vejo sendo caracterizado nessa perspectiva esvaziada acerca do que é o populismo é o Fernando Henrique Cardoso. Realmente, eu nunca encontrei um texto que alguém se refira ou caracterize o governo do FHC como populista. Mas existe realmente essa caracterização tanto dos governos do PT, do Temer, como do Temer não, mas do Bolsonaro por conta dessa aproximação dessas demandas ditas populares, né, de uma certa fração de classe da população. E aí, eu queria que o senhor falasse acerca disso, mas o senhor já deu essa resposta mais no final da sua fala, mas eu queria que o senhor retomasse para ficar mais evidente acerca da perspectiva política sua, teórica, acerca do populismo e do quanto pode ser nociva essa apropriação esvaziada, equivocada, de colocar na mesma balança governos e caracterizá-los como populistas, partindo do pressuposto de que, se aproximando um pouco dessa caracterização weberiana, do líder carismático, do líder que apresenta demandas populares, como sendo o que caracterizaria um governo como populista. É isso. Muito obrigado pela pergunta, Carlos. Vamos lá. Veja, vou tentar, para não me repetir, vou tentar abordar a questão por um outro ângulo. Populismo, o conceito de populismo, ele tem um pouco as características do conceito de ideologia. Há autores que recusam a possibilidade de que ideologia possa ser um conceito científico. Também é um conceito controverso. Mas, ao mesmo tempo, ninguém consegue parar de falar ou deixar de falar de ideologia. Populismo é a mesma coisa, quer dizer, há alguém que não consegue, enfim, sempre alguém está falando de populismo. Uma saída, que eu acho que é uma saída fácil, é a saída proposta pelo Jorge Ferreira, considerar que populismo não é um conceito científico, ou seja, não designa algo precisamente no interior de uma teoria, é apenas um xingamento. Populismo é o outro. Se nós olharmos para o debate na imprensa, para o debate político, ele tem razão, populista é o outro, né? No entanto, eu procurei sustentar aqui na minha exposição, também no artigo, que populismo designa, sim, algo preciso. Então, eu não posso deixar de descartar uma categoria pelos usos que se faz dela, né? Quer dizer, os políticos profissionais, políticos de carreira, e os jornalistas, que muitas vezes se confundem um e outro, é difícil saber qual é qual, eles podem fazer diversas apropriações, e normalmente acontece isso na imprensa, né? Na imprensa é muito comum que apenas os políticos de esquerda são chamados de populistas. Agora, se o populismo significa personalização da política realizada, promovida pelas próprias instituições,
Então, o FHC está dentro do populismo, não é que ele é um líder populista. Veja, não sei a sua idade, os mais velhos devem se lembrar, tem o FHC, assim, ele provocava, perdão, aqui na da acadêmica, ele provocava orgasmo dos jornalistas quando ele aparecia. Eu me lembro de uma entrevista na Europa, não me lembro agora em que país, que foi uma coisa assim, um show, assim, as pessoas ficaram, a imprensa estava deslumbrada, porque o jornalista perguntava em francês, ele respondia em francês. O jornalista perguntava em inglês, ele respondeu em inglês. Quando Lula foi eleito a primeira vez em 2002, eu me lembro de ter lido cartas no jornal Folha de São Paulo de gente pessoalmente ofendida por ter trocado um presidente poliglota por um operário a quem falta um dedo. Esse preconceito não é novo. Mas o que nós estamos falando, senão do quê? Dos atributos pessoais do FHC, o grande intelectual, o príncipe da sociologia. Nem é tanto assim, a bem da verdade. Tá, tem uma obra que merece respeito, mas vamos com calma, também não é tudo isso. Né? Então, se populismo é o efeito de personalização da política, então eu estou designando algo muito preciso no interior de uma teoria, sem prejuízo das apropriações que os atores políticos e os jornalistas fazem. Está claro? E justamente porque o efeito das próprias instituições políticas é que o assunto é inescapável. Está-se o tempo todo falando de populismo, né? Porque as instituições políticas da democracia representativa, elas promovem a personalização da política, estruturalmente. Não é uma questão de um ponto fora da curva. Tudo corria bem, aí surgiu um líder carismático que bagunçou tudo. Não é assim que funciona. Seguindo a ordem, Guilherme, pode falar a sua pergunta, fazer seu questionamento. Bom dia para todo mundo. Muito bom estar aqui com o Jair. Faz tempo que a gente não tem oportunidade de falar um pouco mais longo, né? Muito com tempo. saudade de trocar ideia com ele. Aproveitar esse espaço agora para falar de populismo um pouco, né? Lembrando que eu tinha lembrado, para quem não sabe, né? Eu fiz meu pós-doc na Unesp Marília, né? E meu tutor, né? Dessa tutor, supervisão, não sei qual que é o cargo, né? Foi o Jair, né? E nesse percurso, né? Quando eu estava fazendo o pós-doc lá, eu fiz um mini curso sobre neopopulismo, né? Lembra, Jair? Eu fiz um Lembro. mini curso sobre neopopulismo com literatura latino-americana, justamente. Né? Eu estava lembrando nesses dias, depois que a Ilse me falou que teria uma fala contigo acerca dessa temática, né? Eu comecei a lembrar, né? Inclusive, a minha companheira estava junto, né? A Gorete, e ela tinha as anotações ainda guardadas, né? Desse, desse mini curso, né? E aí eu estava pensando, e aí tive a oportunidade agora, a partir do fato de você começar a fazer comentários, né, a partir desse texto que você escreveu com a Maria Angélica, né, e trazer de novo uma série de elementos muito, muito interessantes, né, e pensando assim em voz alta, né, com vocês agora e tentando dialogar um pouco com o Jair, né, acerca dessas questões. E eu gostei muito, me senti bastante identificado com uma leitura, né, que o Jair aqui expressou, dessa relação, digamos, de uma vinculação bastante estreita dessas ondas populistas, né, com o contexto internacional, né? Pensando justamente a partir daquilo que a Ana Paula perguntou, do peronismo, né, e a relação que o Jair fez com Vargas e Cárdenas, né, pensar num momento de uma mudança significativa, né, no padrão de acumulação na América Latina, né, sair de uma base, digamos, claramente primária, né, para uma tentativa de uma primeira industrialização e naquela inserção subordinada que todos nós sabemos, né? E há uma onda aparentemente, né, na América Latina, né, caracterizada por essas três figuras, né?
com suas características próprias, né? Lembrando rapidamente que tem o populismo argentino tem uma característica muito interessante, que geralmente é não casualmente esquecida, né? Que é o papel de Evita Perón, que ela tem um papel muito forte de protagonismo no populismo peronista, né? Que geralmente é deixado muito de lado, né? Por uma leitura claramente machista, evidentemente, mas, sem dúvida que a Evita Perón desempenha um papel muito forte de sustentação da figura do Perón, do próprio Perón, né? Quem tinha um apelo carismático impressionante, mais do que o Juan Domingo Perón, era a Evita Perón, né? Ela era locutora, era uma pessoa que tinha uma facilidade de comunicação impressionante, né? Então, ela, por muito tempo, desempenhou um papel muito importante nessa fase de ascensão populista do Perón, né? Eu diria que esse também é um elemento diferencial, né? Que é importante retomar, né? Mas só para ilustrar, né? Não vou me deter nisso, né? Aí depois temos a segunda onda, digamos, populista, nos anos 60, 70, né? Que é aquela que Yanni descreve, né? Temos uma outra onda agora, nos anos, nessa primeira década, digamos, né? Desse século, né? Com a onda populista, né, digamos, na América Latina de conjunto, e agora temos uma outra onda populista de direita, digamos, na segunda década, né, na segunda metade da década, né. E aí tem toda essa discussão bastante interessante, digamos, de vincular essas questões com as mudanças de padrão de acumulação, né. E eu gosto muito desse tipo de discussão, de padrão de dominação externa, né, como diria o Florestan Fernandes, para poder compreender um pouco nossas relações e também, digamos, recorrendo ao Zavaleta, né, o René Zavaleta Mercado, né, que também coloca muito claramente, né, essa leitura, digamos, de quando a gente pensa nos projetos nacionais e a nossa inserção, digamos, como que essa heteronomia pesa, né, muito nas conjunturas nacionais, né. Então, nesse sentido que o Jair frisou, né, eu assino embaixo nessa leitura, né, justamente para poder compreender que quando a gente está falando dessas questões, né, estamos falando inevitavelmente, digamos, de quais as características de inserção, né, dos nossos países nessa conjuntura internacional, né, e como que nós temos sido convidados, né, gentilmente, né, a sermos inseridos nesses contextos, né, e como que isso, de alguma maneira, também acaba repercutindo, né, de forma intensa na representação política, né, ou na organização política, de uma forma geral, né, não na representação, né. Aí, outro elemento, sim, e muito longe nesse debate, só para nomear, né, eu acho que essa questão do contexto internacional, para mim, é muito interessante. Um elemento também, frisando, né, o que o próprio Jair falou, essa questão da representatividade, né, um elemento que nessa crítica que mesmo o Jair colocou a respeito, digamos, desse tipo ideal weberiano que nos é imposto, né, de uma certa padrão de democracia liberal, que nunca realizado, né, irrealizável na nossa paisagem, né, o que nós temos geralmente, digamos, é como se fosse uma afronta à representatividade, né, assim como o Carlos Wellington colocava, né, tanto para a esquerda quanto para a direita, né, parece que a gente nunca realiza, né, esse ideal de representatividade realmente não é colocado para nós na periferia do sistema, né? Então, assim, sempre estamos, aparentemente, digamos, sendo empurrados, né, para um certo modelo populista, né, nessa perspectiva, né? E eu estou metendo meramente a periferia latino-americana, assim, generalizar isso, porque também aí já complica demais, né? Já essa generalização já é complicada, né? Mas, de maneira geral, é possível a gente observar, né, que essa pressão, né, aparentemente acadêmica, né, de uma certa leitura da ciência política, de aparentemente colocar os nossos países latino-americanos sempre imprensados, né, ante um modelo idealizado, né, de democracia liberal, a gente nunca realiza ele e nunca vai realizar. Né? Então, sempre estamos devendo, né? A América Latina está sempre nessa perspectiva de fragilidade, de debilidade, de nunca realização da democracia, nessa perspectiva, obviamente, que a gente nunca vai realizar, porque não é para isso mesmo, né? Então, o que estamos sempre à mercê, digamos, né, dos mitos, né,
e dos salvadores da pátria. Isso, digamos, é a marca registrada, por assim dizer, né? Aqui no Brasil isso, digamos, é marcado muito forte, mas na América Latina de conjunto a gente vê isso, né? Até nos casos da esquerda, né? Como o próprio Jair estava falando, não só do Chaves, né? Que é a figura mais conhecida, né? E aquela que a direita gosta sempre de citar, né? Mas até podemos ficar um pouco mais indo para o sul, né? O Lugo, né? No Paraguai, por exemplo, também tinha umas marcas muito parecidas nesse sentido, né? De uma perspectiva meio que sem partido, né? E uma liderança bastante marcada, né? Por um personalismo muito forte, né? Isso também um pouco vinculado a nossa construção histórica de uma forma geral, né? E a crítica vinculada justamente de forma recorrente, né, a partir dessa leitura da democracia liberal, é essa imprevisibilidade, né, que é o que incomoda, né, os mercados, por assim dizer, né. A gente está vendo isso com muita frequência, a ideia de que esse personalismo, né, justamente essa ideia de fechar, digamos, a divisão de poderes, entre aspas, se ele existisse, né, vai acabar levando justamente a que essa personalização vai fazer com que os humores, por assim dizer, né, do líder, acabar trazendo problemas, né, para o sistema internacional, supostamente, né? Então, isso também acaba fazendo com que a mídia, de uma forma geral, né, feche fileiras, né, justamente nesse sentido, porque aparentemente estariam reclamando, né, dessa imprevisibilidade, né, sendo porta-vozes, digamos, do sistema financeiro e dos setores dominantes de uma forma geral, né? De não poder contar, por assim dizer, que que o líder vai fazer, né? A gente está vendo hoje com o Bolsonaro essa mudança, né, que está sendo feita, né? De repente, tentando se apresentar de forma mais palatável, de repente, né? E tentando, digamos, até mudar, entre aspas, né? Ou maquiar, né? O seu percurso para poder tentar apresentar uma outra feição, por assim dizer, né? Então, isso também, digamos, é uma coisa que frequentemente incomoda, né? Nesse sentido, eu concordo bastante com essa ideia de aproximar, digamos, a ideia do populismo com a ideia da democracia delegativa, né? Que é um elemento, um conceito bem interessante, né, do Donnell, né? Que considero bem interessante, né? De maneira geral, digamos, todas as questões, assim como o Jair colocou também, trazendo Polanyi e seus outros autores, poderíamos pensar, sem dúvida, que essa democracia delegativa, sem dúvida, está muito distante, né, da democracia substantiva, né? Que a perspectiva, digamos, marxistas ou populares persegue, né? Então, sem dúvida que, desde o ponto de vista, digamos, da leitura provinda do marxismo, né, é quase que inevitável aproximar a leitura bonapartista a partir de tudo isso, né, seja aparentemente um bonapartismo benévolo, né, como aparece algumas vezes, né, e outros mais cruéis, né, mas de qualquer maneira são autocracias, né, então, e elas, sem dúvidas, estão inscritas, né, dentro do sistema capitalista, né? Então elas não têm, desde o ponto de vista da construção de uma outra perspectiva social, não são bem-vindas em absoluto, né? Nenhuma nem outras, né? Algumas podem ser mais cruentas, né? E outras um pouco mais benévolas, mas, em definitiva, elas não permitem a construção de uma sociedade pautada em outras bases, né? Então, nesse sentido, também é possível, do meu ponto de vista, de fazer uma crítica bastante ampla a todas elas, né? Desde esse ponto de vista mais da leitura, digamos, de uma perspectiva, digamos, de uma democracia popular, né, com base numa leitura marxista, né? E para fechar, digamos, a minha fala, né, o meu diálogo com o Jair, um pouco o que fica bastante claro, né, nessa perspectiva que você coloca a leitura, é um pouco a questão de que esse populismo é um conceito historicamente datado, né, construído justamente com características próprias, né, obviamente numa perspectiva marxista, né, datado, né, no sentido de essas mudanças estruturais, né, ou conjunturais que se dão na distribuição da riqueza e na distribuição da divisão internacional do trabalho, né, e como que se assume isso em cada um dos países, né, e como que isso vai se construir
partir de tudo isso, né? Acho que um debate bem interessante que a gente pode continuar, né? Apesar de que minha discussão sempre é em torno da democracia, mas isso é inevitável cair nesse debate, porque se a gente não discute isso, não tem como discutir democracia, né? Então, é um debate que, desde meu ponto de vista, é indissociável, né? Então, é muito bom poder trocar umas ideias com vocês a esse respeito e parabenizar o Jair mais uma vez, né? Pelo texto, né? Pelo debate, sem dúvida, né? Que é uma oportunidade muito boa de fazer isso, né? Obrigado. Guilherme, eu devo dizer que é um prazer muito grande te rever, fazia tempo que a gente não se via, faz tempo que a gente não tem oportunidade de bater um papo, sentar, conversar, tomar um vinho, Exatamente. refletir. Exatamente. Temos que fazer isso de novo. Precisamos fazer de novo. Não vamos perder a oportunidade. Olha, eu concordo com muito do seu comentário. Tem muito a ver com o que eu tenho pensado também, escrito. Eu acrescentaria uma questão para reflexão coletiva, porque é uma questão nova e eu não tenho absolutamente nenhuma opinião já estabelecida. Mas na linha do que eu estou falando do populismo, e não foi por acaso que eu concluí a minha exposição falando da guerra híbrida, porque há uma mudança no padrão. Nós estamos no momento de uma mudança de padrão de acumulação, né? Que é um dos fatores que geram instabilidade política, instabilidade institucional. Mas é uma mudança de padrão com uma característica diferente. Então, quer dizer, veja, se nós olharmos historicamente para a história da democracia representativa, nós temos algumas mudanças que me parece que elas passam despercebidas, tanto para a ciência política, quanto para o cidadão comum. Vou citar dois exemplos, né? A democracia. Veja, até a Segunda Guerra Mundial, a democracia não era um valor abraçado universalmente. Muito pelo contrário. Era muito comum encontrar autores liberais, inclusive, que abriam mão da democracia, né? Com a Segunda Guerra Mundial, no pós-guerra, a democracia vai se tornando paulatinamente um valor, né? Não um valor universal no sentido que o Carlos Nelson Coutinho escreveu, mas vai se tornando um valor. E aí, depois do processo de redemocratização na América Latina, nós tivemos o seguinte, né? Intervenções, sobretudo intervenções dos Estados Unidos, não para estabelecer governos, né, mas para democracia, supostamente para estabelecer a democracia, né? E agora nós estamos passando, né, um período muito rápido, muito curto, mas me parece, se eu tiver certo, que nós estamos passando por um outro tipo de mudança, que é uma mudança em que o padrão de acumulação está em um processo de mudança em todo o mundo, falando de mudança de acumulação capitalista. A China parece, digamos, insinua apresentar uma alternativa a isso. Para mim não está muito claro se ela pode ser uma alternativa a isso ou não. Mas qual é o padrão de mudança? A acumulação do capital fictício, quer dizer, o capitalismo já não consegue manter a acumulação no mesmo nível no processo industrial. Porque quando você tem uma mudança do padrão de acumulação, né, por exemplo, de uma economia agroexportadora, como foi o caso dos países, né, desses três países nós citamos, Argentina, Brasil, México, de uma economia agroexportadora para uma economia industrial, você tem uma certa configuração política e institucional. Essa acumulação, né, ela parece ter se esgotado. E agora nós estamos né, num processo em que parece que o capitalismo na periferia, vai ficar na periferia, mas isso não é só na periferia, está substituindo a acumulação industrial pela acumulação financeira, do capital fictício. Essa acumulação, veja, por exemplo,
eu estava lendo, eu estava vendo, tem não consigo lembrar o nome dele agora, um economista do Rio. Ele tem um canal no YouTube chamado Diário da Crise. Ele estava, eu vi uma transmissão dele em que ele coloca dados muito interessantes para a gente pensar isso. Nos últimos anos, o Brasil tem passado por um processo de desindustrialização e, consequentemente, um processo de crescimento da miséria e da fome. No entanto, quando pega os balanços das empresas, elas têm tido taxas de lucro maiores do que o período anterior. Ou seja, é uma acumulação de capital fictício. Esta acumulação de capital fictício não tem nada a oferecer às massas. Não é como na mudança do capital, do padrão de acumulação da economia agroexportadora para a economia industrial, que tinha alguma coisa a oferecer às massas. Emprego, etc. e tal. Mudança do padrão de consumo. Não tem. Então, agora, me parece que está nascendo um padrão um novo padrão de populismo, que é do caos. Né? Quer dizer, produz-se o caos e, com a produção do caos, se justifica a ascensão de líderes autocráticos. Mas isso não é... Se eu estou certo, eu estou colocando aqui como elemento para reflexão. É um processo que me parece que está se abrindo, está em curso. Então, isso merece mais atenção da gente. Então, por favor, não estou colocando aqui como análise estabelecida. Estou colocando como questões que eu estou observando e que me parece que muda, se eu estou certo, se o padrão se a configuração do populismo acompanha a mudança do padrão de acumulação, então nós estamos vendo nascer um outro padrão de populismo, que tem a ver com essa mudança do modelo de acumulação, de uma acumulação industrial para uma acumulação de capital fictício. Né? E aí se estabelece o caos, a estratégia de produzir o caos. E veja que essa não é uma estratégia nova. Aquela jornalista canadense, cujo nome me escapa agora, acho que foi talvez a primeira Naomi Klein. Isso. Naomi Klein. Isso. Acho que foi a primeira a notar isso. Né? A produção do caos, o caos não é algo, né, um raio em céu azul. Ela é uma produção. Porque não tem. Quer dizer, no capitalismo industrial, o capitalismo podia se legitimar com a promessa de incorporação de massas trabalhadoras a um novo padrão de consumo, a um novo padrão de vida, a perspectiva de mobilidade social. Isso não é mais possível. Então, agora nós temos o caos. Veja, insisto, isso eu estou colocando como questões para reflexão, estou observando, não tem uma análise formulada, estabelecida, mas me parece que é esse o horizonte que está para a gente hoje, infelizmente. Deixa eu tentar dialogar contigo a esse respeito. Eu tenho pensado bastante a respeito disso que você está falando, né? E a ideologia neoconservadora está vinculada justamente com isso, né? A ideia de que acabar com o futuro, né? Por quê? Porque, na verdade, não tem mais futuro, né? A juventude está vivendo isso com clareza, né? Que não enxerga praticamente nenhuma perspectiva de inserção laboral, social e tudo mais, né? Trazendo uma série de problemas sociais enormes, né? Para a juventude de uma forma geral, né? E não só para a juventude, né? Para a gente também, né? Para todo mundo, né? Mas que, na prática, digamos, a inserção dessa ideologia neoconservadora, ela visa trazer com clareza uma ideia de uma resignação a respeito do local onde cada um está, certo? É dizer, nada de ficar almejando, né? Se tornar universitário, se tornar, ter ascensão social, conseguir um bom emprego, de repente passar num concurso público e se tornar um servidor público com estabilidade, que é isso, né? Tudo isso está sendo destruído, né? Enquanto perspectiva, né? Materialmente, evidentemente, também na perspectiva ideológica, né? A ideia de não há mais futuro, né? Isso também a gente pode ver
esse bombardeio ideológico que nós temos tido desde o golpe para cá, né, no Brasil, mas não só, né, na América Latina de conjunto, o mesmo bombardeio ideológico, a mesma sistemática, a guerra híbrida, digamos, né, como é colocada, a guerra de amplo espectro, né, de forma sistemática, mas essa questão do aumento, digamos, significativo da ofensiva neoliberal aliada a uma perspectiva neoconservadora. Né? Essa ideia de conservadora significa justamente acabar com as promessas, né, que o capitalismo, né, o progressismo poderia trazer, né? Por isso que também as ideias progressistas são comunistas, né, para essa perspectiva, né? Justamente a ideia de que não ficar prometendo qualquer coisa, né, é danoso, né? Porque o que essa onda neoliberal traz para a periferia do sistema, e não só para a periferia, né? Assim como já estava falando, na verdade, sim, hoje o que está colocado para essa visão não tem mais promessa de inserção social, né? Quer dizer, acabou a possibilidade de uma inserção social, né? Então, a questão é cada um se acomodar como poder, manter a sobrevivência nos moldes que lhe couber, e boa sorte para cada um, né? Então, assim, essa que é a visão que é colocada, né? Então, assim, essa ideia de horizonte desenvolvimentista, ela foi tirada totalmente do horizonte, né? Pelo menos essa é a minha leitura, e eu tenho visto isso com bastante clareza, né? Em muitos autores que discutem na contemporaneidade essa, digamos, tentar compreender, inclusive, né, a ascensão dessas novas leituras, digamos, né, cristãs, né, através das chamadas igrejas evangélicas ou pentecostais e tudo mais, elas capricham justamente em reforçar, né, essa leitura resignada e uma inserção precarizada na sociedade, né, de maneira tal que não incomode o Estado, principalmente, né, e não investir em um tipo de expectativas, né, a respeito do Estado, né. Isso para mim é bastante claro. Mas também estamos no mesmo nível que o Jair, também estou tateando, né, nesse sentido, e tentando procurar autores, né, que deem sustentação para essas afirmações que eu também estou fazendo, né. Bom, dando continuidade, abrindo uma nova roda de perguntas, se alguém tiver mais algum questionamento ou alguma consideração a fazer, é só levantar a mão. A professora Ilso pode fazer seu questionamento. Não, eu, assim, eu vou na linha das preocupações aqui que vocês estão colocando, porque quando eu pensei nesse projeto, era justamente a partir das minhas inquietações sobre o uso da categoria, para, inclusive, identificar os líderes da extrema-direita. Foi basicamente quando eu fiz o pós-doutorado, que eu fui estudar a extrema-direita, e aí eu percebi que os textos, né, de autores da parte europeia, e também terminei vendo alguns também latinos, faziam o uso da categoria populista para poder identificar os líderes de direita, né? E aí colocavam sempre o termo o líder populista de direita ou de extrema direita. Aí, um dos poucos autores que fazia essa contestação era, inclusive, o Michel Louvi, que ele dizia que não cabe o uso da categoria populismo para a identificação desses líderes, né? Porque, na verdade, são líderes fascistas, né? Quer dizer, o exemplo lá dos líderes da Hungria, né? Por exemplo, e ele também, a partir dos estudos do ressurgimento, assim, com força, pelo menos, dos movimentos neonazistas. Então, para ele, se devia usar mesmo era a identificação do fascismo para essas lideranças fascistas, né? Assim que ele identificava, e não lideranças populistas de direita, né?
Aí a minha questão o que eu queria ver aí com você, ainda cabe o uso dessa categoria para esses líderes? Você, por exemplo, colocou, para fazer a distinção com Chaves, por exemplo, identificou Chaves como uma liderança popular, né? Então, porque eu acho que se você utiliza, se a gente utiliza a categoria populista, sem distinção, você perde toda essa riqueza de discussão que nós estamos tendo agora, né? E também perde o fato de que aos líderes, né, de esquerda, o fato de terem políticas, né, de atendimento às demandas dessa grande maioria aí que é marginalizada, não, no meu entender, não necessariamente qualifica essa liderança como essa característica populista, né? Aí a minha questão assim, cabe o uso desta categoria para essas identificações, ou a gente deve apostar em outra categoria, como tu colocaste, né? Da personalização da política, ou liderança populares, ou mesmo, como o Michel Louvi coloca, no caso da direita, né, lideranças fascistas, se tem o aspecto fascista em sua prática. Essa é a minha questão. Olha, eu acho que a partir dessa proposta de abordagem que eu fiz, eu acho que uma consequência é distinguir populismo como categoria que designa o efeito das instituições e não o líder, do líder, porque aí você abre espaço para qualificar os líderes na sua especificidade. Aí você pode falar de um líder popular, de um líder fascista, de um líder autocrata, enfim. Aí você pode, a partir da empiria, qualificar adequadamente cada líder e não colocá-los todos no mesmo balaio, sob o mesmo guarda-chuva, líderes populistas, né? Então você tem líderes, o Bozo, coisa ruim, é um líder claramente fascista. Tem um ideário fascista, defende o ideário fascista, tem a postura fascista, né? Por que eu chamei o Chaves de líder popular? Porque o Chaves, ao contrário do que dizem as más línguas, aliás, se me permitem uma propaganda, eu estou organizando uma coletânea de artigos meus sobre a Venezuela, espero que saia até o final do ano. Ao contrário do que dizem as más línguas, o Chaves não chamou para si o poder, muito ao contrário, e não fez esse apelo que o Ian Weller Miller fala, né, de ser o representante do verdadeiro espírito nacional, do verdadeiro povo, né? O que o Chaves fez, né, claro, como qualquer liderança, ele se apoiou, e ele tinha elementos para isso, no herói nacional, o herói da libertação nacional, o Bolívar. Claro que para um país como o Brasil, que tem um processo de independência absolutamente particular, sem qualquer guerra de independência, fica difícil entender o que é um herói popular. Para o brasileiro é difícil entender o que é um herói popular, um herói nacional. Quer dizer, para o Brasil, quer dizer, não dá para fazer do Dom Pedro um herói nacional, quer dizer, é brincadeira, é piada. Mas claro que ele se apoia nisso. Mas o que ele faz como o que ele faz é que aqui não é a pessoa tem um papel importante, mas é um governo faz é dar espaço à demanda popular, né? Então, o último artigo que eu escrevi deve sair sobre a Venezuela, deve sair por uma coletânea organizada lá na USP. Eu estou discutindo justamente a soberania popular, como é que a soberania popular é concebida na Constituição Bolivariana.
Então, você não tem um líder que se apresenta como o representante do verdadeiro povo, ou um líder que toma para si, que chama para si, né? Pelo contrário, você tem um líder que abre espaço para a demanda popular, né? Para uma demanda popular de participação política. E então, quando se faz um exame rigoroso da Constituição Bolivariana, o que você vê ali é justamente aquilo que está no conceito da Constituição, uma democracia participativa protagônica. Claro, estou falando de uma Constituição. A Constituição é um documento, não quer dizer que a realidade seja assim. Não é bom não confundir, né, um documento jurídico, que é uma Constituição, com a realidade do processo político. Mas o que eu estou querendo dizer é que um documento com essas características não pode sair de um governo autocrático. É contraditório, entendeu? Um governo autocrático não produz um documento jurídico com essas características. Isso eu estou querendo dizer. É óbvio que o processo político é complicado. No momento, na atual conjuntura, há um processo de retrocesso na Venezuela bastante preocupante em relação, lembrar que essa Constituição é promulgada em dezembro de 99. Então, você tem um longo período, um período mais ou menos longo, com diferentes fases, né? Então, quando você lê autores como esses autores, tudo isso é abstraído, faz a abstração de tudo isso. Então, você pega características do líder. Ora, o líder carismático. Primeiro que o líder carismático, do ponto de vista de uma sociologia marxista, ele não existe a não ser como produto de determinadas formações políticas, partidos, movimentos. Não é assim. Ninguém acorda de manhã alegrezinho, eu vou ser um líder carismático. Quer dizer, você... Né, o Lula é um líder carismático? Sim, o Lula é um líder carismático, mas o Lula é produto do quê? É produto de, no mínimo, 40 e tantos anos de luta política, de um aparato sindical que o projetou, de um partido. Quer dizer, não é assim que o Lula... o próprio Lula se descobre, você conversa com o Lula, pega entrevista do Lula, o próprio Lula se descobre, quer dizer, antes desse momento, quem que era o Lula? Era um operário que só queria tomar cachaça e namorar. Entendeu? Agora, você tem um movimento, e um movimento que, em um dado momento, algo absolutamente alheio à vontade dele, né? Ele é projetado, e aí ele ocupa esse lugar, né? Ele é projetado no movimento grevista, o maior movimento grevista pós-ditadura, e maior depois também, não houve igual aquele, mobilizou o país todo, para o fundo de greve, por exemplo. Então, quer dizer, o líder carismático também é isso, ele é produto de um processo político, ele não é uma figura, né? Então, se a análise sociológica faz a abstração de tudo isso e centra a análise na figura do líder, é mais uma vez repetir aquela coisa tola, né? De pensar a história como produto da ação de indivíduos, né? Os grandes indivíduos fazendo história, quer dizer, se abstrai todo o processo. Claro, a partir de um certo momento, a partir de uma certa projeção, a figura do líder ganha uma certa autonomia, uma autonomia relativa, para usar a expressão do Pulantzas, né? Obviamente que é diferente um líder reconhecido, o pronunciamento de um líder popular reconhecido de um indivíduo desconhecido, mas esse líder popular reconhecido, ele se tornou isso num processo, ele não foi, né, senão eu vou começar a acreditar em atributos individuais, acreditar que um cara como líder, como o Hitler, por exemplo, produziu o nazismo, quer dizer, como você fala, como se entende que um sujeito que inclusive era ridicularizado antes de ser projetado, né, que era ridicularizado por ser medíocre, por ser um mau militar, como que, de repente, esse cara... Então, de onde esse cara tirou, de que cartola que ele tirou a produção do nazismo? Quer dizer, a menos que se você não abstrair o processo.
Muitas das análises sobre populismo fazem isso, abstrai o processo e senta na figura do líder. Aí fica parecendo que o líder produziu o processo, e não o processo o líder. Bom, gente, a gente está caminhando para o final. Se alguém tiver mais alguma dúvida, é só levantar a mão, que aí a gente entra em outra rodada de perguntas. E se o professor Jair puder fazer as considerações finais também, eu agradeço. Se ninguém tem pergunta, eu tenho um compromisso agora às 11 horas. Eu não falei antes porque achei que nós fôssemos, né, digamos, ser mais rápido. Não é um compromisso assim, quer dizer, eu posso me atrasar um pouco, mas não muito. Então, se ninguém tem nenhuma pergunta, eu gostaria de fazer algumas considerações finais. Tudo bem? Alguém tem algo a perguntar? Posso fazer? Bom, antes de qualquer coisa, agradecer o convite da Ilse. Saudade de São Luís, Ilse. Grandes amigos que eu espero poder retornar, rever em breve. E dizer o seguinte, agradecer a oportunidade, porque esse tipo de seminário, ele é importante não apenas para quem convida, porque quer ouvir sobre o assunto, mas ele é importante para a gente que organiza, que prepara o seminário, porque isso nos leva à reflexão, estimula a nossa própria reflexão, né? E nos ajuda a melhorar, né? Aperfeiçoar, aprofundar aquilo que a gente vem pensando. Então, sem dúvida alguma, o debate dessa manhã foi muito útil, né? Para eu pensar o tema, né? Para eu pensar novas questões que surgiram do próprio debate aqui, e inclusive para pensar numa perspectiva prospectiva. Eu tenho pensado muito ultimamente numa perspectiva prospectiva, porque eu tenho operado com essa. Eu não sou o único, evidentemente, tem gente mais famosa no mercado de ideias que tem a mesma perspectiva de que o capitalismo se encontra numa encruzilhada. Não que se encontra numa encruzilhada no sentido de que o capitalismo vai acabar amanhã, não é essa a questão. Infelizmente, o capitalismo pode continuar existindo aí por um tempo indefinido, né? Não quer dizer que ele vai acabar amanhã. Se encontra numa encruzilhada no sentido de que ele esgotou a sua capacidade de produzir novos ciclos de acumulação. As crises anteriores enfrentadas pelo capitalismo, elas foram resolvidas com a produção de um novo ciclo de acumulação, né? Os chamados 30 anos gloriosos, né, foi um grande ciclo de acumulação possível após a Segunda Guerra Mundial. Mas havia amplos setores do globo ainda a serem conquistados pelo capital, né? E quando eu digo amplos setores do globo, isso inclui, por exemplo, a África, a China, né? Aliás, em 1945, a China ainda era um país agroexportador dominado, né? Só em 1949 que o PC, sob a liderança do Mao, tomou poder. O leste europeu tinha, né, a sua dinâmica própria, e aí, né, com a queda do Muro de Berlim, o capital se expande para o leste europeu, e o capitalismo, talvez não, seguramente, na minha perspectiva, ele se tornou mundializado de um padrão quase uniforme. E é isso que eu estava me referindo quando eu falava de uma mudança de padrão de acumulação. Eu procuro me apoiar nos melhores economistas, já que eu não sou economista, e os economistas têm trazido isso, os grandes economistas, para dar um exemplo,
aliás, inclusive, ele escreveu um livro, eu soube pela internet, não tenho o livro, não foi traduzido para o português ainda. Michael Hudson escreveu um livro em que ele retoma eu não me lembro agora o título do livro, mas ele coloca essa ideia, né, de que o capitalismo está numa encruzilhada ele retoma a Rosa Luxemburgo, né, e coloca que a questão, essa encruzilhada é isso, ou é socialismo ou é barbárie, né? Então, eu tenho pensado muito em termos prospectivos, mas pensar em termos prospectivos, em bases sólidas, é preciso pensar com realismo o momento atual, né? Pensar em termos prospectivos abstratamente não leva a lugar nenhum. E eu acho que o populismo e a democracia são dois temas fundamentais para a gente pensar em termos prospectivos, né? Eu não estou dizendo que a Venezuela seja um modelo, não se trata disso, mas eu acho que a experiência venezuelana é uma experiência muito rica para a gente pensar a democracia, um outro conceito de democracia que não é a democracia representativa e que não é a pura e simples ideia de uma reprodução dos soviets. Não que os soviets seja uma experiência a ser descartada, muito ao contrário, uma experiência muito importante, muito rica. Mas o que eu quero dizer é que preciso pensar, à luz dos acontecimentos, o que é uma democracia com efetiva participação popular. E aí eu acho que a gente tem muito a aprender com a experiência venezuelana, muito a aprender, tanto no sentido positivo, de pensar alternativas, quanto no sentido negativo, dos limites e lacunas daquela experiência. Então, populismo e democracia são temas centrais para a gente pensar, e essa manhã foi muito rica para mim, então agradeço as perguntas, agradeço a oportunidade, agradeço o convite, e vamos ver se a gente se encontra qualquer hora para tomar umas e conversar. É isso, obrigado, gente. Vamos marcar. Vamos marcar. Tá. Olha, Jair, assim, nós agradecemos muito a tua disponibilidade, porque realmente, assim, a situação que nós estamos aqui, né, de completa falta de recursos para a educação, também nos impossibilita que a gente esteja aqui pessoalmente discutindo. Então, aí, nesse caso, estamos aqui utilizando as tecnologias para superar um pouco essa dificuldade. Mas foi muito interessante, acho que foi bom para todos nós aqui que estamos. Foi bom saber também que do Guilherme, eu vou até, pode colocar aí, eu quero essa bibliografia aí desse mini curso, né? Agradecer ao Carlos Wellington, que está aqui imediatamente, quase em tempo real, nos fornecendo as indicações, os endereços, né, do que é colocado. E também ajudou na montagem dessa sala, a Laura, a Ana Paula, que são também da iniciação científica, e aos que vieram aqui, Nayara, que faz também muito tempo que eu não vi, o Felipe, a Patrícia, e outros que aqui tiveram. Então, muito obrigado, né, pela presença, e ajudou muito nas nossas reflexões. Sabendo que o Guilherme já estudou essa parte, vamos aí, se prepara que qualquer dia desse eu te chamo para ajudar a gente nas nossas reflexões, viu, Guilherme? Muito obrigado, Jair. Espero que no segundo semestre a gente possa te ver aqui pessoalmente. Obrigado. Abraços. Abraço. Tchau. Tchau, tchau.